Gente, nessa tarde ocorre o lançamento de um livro que retrata a história do balé em Criciúma. O Marcos Matildes traz as informações pra gente. Mas essa obra, sobre o balé de Criciúma vai ser lançada nesta segunda-feira. Trata dessa história, da arte que é contemplada aqui em Criciúma. Para falar sobre isso, a gente fala com o autor, o Anderson Felisberto Cristiano, que está aqui conosco. Professor, tem um envolvimento aí de 26 anos no balé da cidade e agora também trazendo essa obra. Explica para a gente o que vai ter nesse livro. Então, em 2008 eu comecei a perceber algumas falas de mulheres adultas, porque o balé começou a mudar o público. As mulheres adultas começaram a procurar nossa escola, a escola da Viviane Candioto, e aí começaram a falar que já haviam feito balé quando eram menores. Daí me surgiu esse questionamento, mas quem dava aula de balé aqui? E começou a pesquisa. Fui buscar essas pessoas que deram aula. E interessante que cada vez que eu ia me aprofundando, eu ia descobrindo coisas novas. Então foram descobertas. Então eu cheguei ao ponto de encontrar a primeira professora de balé, ainda viva, que chegou em Criciúma em 1964 para atuar como professora de balé na cidade de Criciúma. E essas histórias estão contempladas nesse livro. A gente vai ter, então, a produção, o livro já está produzindo, mas o lançamento dele nesta segunda-feira. Explica para a gente como acontece. Isso mesmo. Esse livro ele vai ser lançado no Centro de Convivência da Terceira Idade. Ele foi um projeto aprovado, do Cultura Catarinense. E vai ser lançado lá hoje às 14 horas. E será um livro que será entregue gratuitamente, já que foi aprovado, a gente recebeu recurso para isso. E aqui conta toda a história das pessoas que vieram colocar o balé na cidade de Criciúma, transformaram a cidade, Perfeito. A gente tem, então, a história do balé da cidade. Algum ponto curioso, alguma coisa que a gente tem nesse livro que foi uma descoberta interessante e curiosa sobre o balé da cidade? Até um determinado momento, o bailarino que a gente achava que tinha sido o primeiro a ser a pessoa que veio, seria o professor Jacques Oliver, um argentino que veio de lá para Florianópolis e depois foi convidado para dar aulas aqui no Criciúma Clube. Mas aí com a pesquisa eu comecei a descobrir que teve uma professora antes dele. E aí descobri Sandra Nola, que foi a primeira professora, que aí consegui fazer uma entrevista com ela. Ela muito lúcida, me falou sobre várias coisas da cidade, sobre como foi a chegada dela aqui e como o carvão teve importância em trazer essas pessoas para cá, porque precisava de pessoas para trabalhar e junto com elas vinham artistas, enfim, vai ter muita coisa boa aqui dentro. Perfeito. Se você quiser conferir essa obra, então, o lançamento oficial hoje às 14h, lá no Centro de Convivência da Terceira Idade, fica ali no Parque das Nações, no bairro Próspera. E depois, essa obra vai estar disponível, então o público pode conferir também por lá, como pode acessar essa obra e conferir todas essas histórias. Voltamos ao estúdio.